Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Ela que já te buscou, Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor já ministrou, Senhor, no coração dela, tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha cobri-la, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés com teu sangue, Senhor. Venha escondê-la no teu esconderijo, meu Deus, de toda e qualquer retaliação de Satanás, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha guardar a casa dela, a família dela, Senhor, debaixo das tuas asas, Deus. No nome de Jesus, Senhor, guarda as filhas, Pai, guarda o marido, guarda a vida da Talô, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, e derrama sobre ela, Senhor, da tua unção dobrada e renovada, Senhor. E usa ela, Pai, com poder e autoridade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Pregar depois desse louvor, dessa presença, noite de cura e de libertação. Jesus está no nosso meio, amém. Há olhos como chamas de fogo hoje no nosso meio, glória a Deus. E nós estamos na série Jesus é. Jesus é. E nós temos ouvido palavras lindas, né? Lindas sobre Jesus é. O que Jesus é? Jesus é a paz, é o refrigério, é a força, o intercessor, né? É suficiente. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que tem queimado no meu coração por esses dias, o tema ainda não está projetado, Jesus é o único que tem olhos como chamas de fogo. Ele é o único que tem olhos como chamas de fogo. Então abra comigo nessa noite a palavra que está em Apocalipse. Nós vamos ler duas passagens em Apocalipse. Uma em Apocalipse 1, depois vocês não fechem que nós vamos ler outra em Apocalipse 19, amém? Apocalipse 1, nós vamos ler do 12 até o 15. Amém? Acharam? Apocalipse é bem facinho, né? Glória a Deus. Então vamos ler juntos? A palavra do Senhor diz assim: Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Agora Apocalipse 19. Nós vamos ler o 11, do 11 até o 13. Acharam? A palavra do Senhor diz assim: Vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas, e nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo, e vestia um manto encharcado de sangue, e o seu nome era a Palavra de Deus. Glória a Deus, vamos orar por essa palavra. Pai amado e Pai querido, obrigada pela Tua presença. Obrigada, Jesus, porque nós já podemos sentir a Tua presença. Obrigada porque nós já podemos contemplar a Tua beleza, contemplar os Teus olhos como chamas de fogo, olhando para nós nesta noite.
Fala, Senhor, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Me usa, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos e faz tudo aquilo que já está programado no céu. Liga nessa terra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem de vocês pôde imaginar e contemplar o Senhor Jesus enquanto nós estávamos lendo essa passagem de Apocalipse? Amém? Se nós lermos, prestando atenção e tentando imaginar, nós começamos a nos emocionar. O nosso coração se enche de esperança em ver aquilo que João aqui está descrevendo para nós. João descreve então Jesus com um corpo glorificado e ele começa a descrever como ele viu esse Jesus, como esse Jesus apareceu para ele. E a palavra começa dizendo, com cabelos, começam a imaginar, cabelos brancos como a neve, como a lã, indicando para nós a santidade deste homem, desse Jesus que andou aqui. E ele vai falando das suas vestes. A pastora trouxe algo sobre as vestes de Jesus, as suas vestes, vai falando do cinturão, vai descrevendo e chega nos olhos de Jesus. E ele fala, olhos como chamas de fogo. O que representa esses olhos como chamas de fogo? Representa justiça, santidade, representa o caráter de Jesus, representa aquele que é poderoso e único para entrar dentro do nosso coração com o olhar, mudar as nossas vidas com essas chamas de fogo que Ele tem no olhar, fazer com que nós nos apaixonássemos mais e mais. E Ele descreve os pés como bronze polido, que corre para trazer a palavra de Deus, a voz do Senhor, a voz como de muitas águas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ir à praia, quem de vocês já foi a uma praia e contemplou o barulho daquelas ondas? Essa palavra ecoa no meu coração, a voz como de muitas águas. Então João descreve essa beleza de Jesus para nós. Mas nós vamos ficar hoje, com tanta beleza, nós vamos ficar com esse olhar. Um olhar como chamas de fogo sobre nós. E quando eu estava orando por essa palavra, e o Senhor vai trazendo, o Senhor é misericordioso, né? Ele vai confirmando para nós, porque Ele é misericordioso, Ele não precisa, mas Ele fala, coitado desse vaso, deixa eu derramar da minha misericórdia. Ele vai derramando da misericórdia dEle. Aí eu cruzei com um vídeo de uma criança que tinha mais ou menos, eu acredito que uns 3 anos talvez, ela estava começando a falar, e ela teve um sonho, e a mãe chegou no quarto, e aquela criancinha assim, toda, mãe, eu preciso contar, eu sonhei com Jesus, e a mãe fala, e como ele era? E aquele menininho fala, como olhos de chamas de fogo, ele olhava para mim, e o meu coração entendeu aquilo que o Senhor queria ministrar para nós hoje. Esse olhar do Senhor, Ele é capaz de fazer muitas coisas. Ele é capaz de penetrar profundo dentro do nosso coração. Ele é capaz de sondar aquilo que muitas vezes está ali dentro escondido, está ali dentro precisando de cura, de libertação, aquilo que nós hoje cantamos, declaramos e cremos que nós recebemos. Esse olhar é capaz, é o único olhar capaz de nos julgar com retidão, com justiça. Ele nos julga porque Ele é capaz de nos perdoar. Ele coloca em nós aquilo que precisa deste olhar, porque é o único também capaz de purificar e trazer perdão sobre aquilo que precisa. E aí, estudando essa palavra,
eu falei, Senhor, e o que o Senhor quer nos ensinar com o seu olhar? O que nós precisamos, porque nós já entendemos, né? Nós sabemos desse olhar, mas o que nós aplicamos então com essa palavra? Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, a palavra do Senhor e tudo aquilo que Ele fala conosco é para nos instruir, é para nos exortar, é para nos curar, é para nos levantar, é para fazer com que nós tiramos lição daquilo. Então eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? E o Senhor começou a me levar em passagens bíblicas em que fala de olhares, mas que fala dos nossos olhares. Ele começou a cruzar aquele olhar apaixonado, cheio de fogo, capaz de entrar profundo dentro de nós, mas também muito apaixonado dele. E começou trazendo para mim passagens aonde começa a falar dos nossos olhares. Aquilo que é os nossos olhares, o que é os nossos olhares. E o Senhor começou a falar para mim se os nossos olhos têm sido bons, aonde os nossos olhos estão sendo colocados ou não estão sendo colocados. Porque nós sabemos que mesmo os nossos olhos sendo bons, nós vamos ver hoje, eles não são capazes, guardem isso no coração de vocês, mesmo eles sendo bons, e eles precisam ser, nós vamos ver, eles não são capazes de entrar dentro de um coração para julgar, purificar e perdoar. Somente um olhar que nós vimos hoje é capaz de entrar, julgar, purificar e perdoar. E esse não é os nossos olhares, mas o olhar de Jesus. Então Jesus fez algumas perguntas para mim. Será que nós estamos queimando por Jesus e queimando pessoas ao nosso lado? Como nós olharmos com amor, compreendendo de uma vez por todas que não cabe a nós olhar com um olhar que escrutina, que julga almas com retidão. Nós temos, será queimado por Jesus ou queimado pessoas ao nosso redor com o nosso olhar? São duas perguntas, essa é a primeira. E será que nós temos olhado com amor, compreendendo de uma vez por todas que o nosso olhar não é capaz de fazer aquilo que somente o olhar como chamas de fogo é capaz de fazer? Porque esse olhar, os olhos de chamas de fogo de Jesus, ele é capaz de fazer algo muito paradoxal. O que é isso, Taluana? Uma coisa muito diferente da outra. Sabe o que é? Ele é capaz de queimar tudo aquilo que está dentro de nós e que precisa ser queimado, purificado, tirado, liberto, e ao mesmo tempo fazer com que nós nos apaixonemos mais e mais por Ele. Talvez nós podemos fazer pessoas gostar de nós, mas não somos capazes de queimar aquilo que está dentro do coração daquela pessoa, que só Jesus pode fazer. Ou talvez nós estamos queimando com os nossos olhares pessoas e não estamos conseguindo fazer essas pessoas se apaixonarem pelo olhar de Jesus. É grande a diferença do olhar de Jesus com o nosso olhar. Em Mateus, não precisa projetar, é uma passagem muito conhecida, o Sermão do Monte, mas em Mateus 6, 22, 23, Jesus nos ensina, nos advertindo sobre o nosso olhar. E ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas são. E em Mateus, um pouquinho adiante, 7, do 3 ao 5, ele continua dizendo sobre olhar, ele diz assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O Senhor está falando conosco que nós precisamos sim de olhar bom. Ele começa nos ensinando primeiro que nós precisamos ter olhos bons, porque se os nossos olhos não forem bons, o nosso corpo não terá luz, o nosso corpo será treva, e quão grande trevas são. Mas em nenhum momento ele diz que com esses olhos bons nós vamos ser capazes de tirar a trave do olho do nosso irmão. Ele fala? Não, ele nos ensina antes, é preciso ser bom. Mas então, se a gente já tem olho bom, nós somos capazes de tirar a trave do nosso irmão? Não. Porque olhos como chamas de fogo não cabe a nós, cabe ao Senhor. Então nós mesmo com os nossos olhos bons, porque nós precisamos pedir para ter luz, nós não damos conta de tirar a trave do olho do nosso irmão. E infelizmente nós temos uma inclinação humana de julgar com os nossos olhos, de julgar pela aparência, de julgar por aquilo que nós pensamos ser, de julgar pela capa de bondade, de julgar por aquilo que o irmão, como o irmão fala, com as palavras que ele usa. Mas jamais somos capazes de entrar nesse coração e fazer aquilo que precisa. Nós somos prontamente rápidos, em julgar. Mas será que rápidos em entrar dentro da alma e mudar aquilo que nós estamos julgando? Porque nós sabemos que caráter não tem nada a ver com olhar. Caráter tem a ver com um coração rendido, esmagado, quebrado aos pés de Jesus. Aos pés daquele que tem olhos como chamas de fogo. E aqui eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, com esse olhar julgador. Esses dias, está quente, está no forno. Eu estava na academia, eu deixo as meninas na escola e vou para a academia bem cedinho. E eu encontro sempre uma moça, ela é fisiculturista. Então ela é assim, uma menina que ela vive do trabalho, ela é uma atleta, ela tem aquilo como profissão. Ela não tem academia só pra gente ir lá para dar uma mexida, para levantar da cama, conseguir levantar. Ela é uma atleta, ela é uma profissional, então ela trabalha ali, ela tá sempre na academia. Então ela tem aquele corpo de fisiculturista, comece a imaginar vocês aí, ela usa roupas, assim, de fisiculturista. E eu tava do lado dela na escada, tem uma escada, irmãos. Alguém de vocês conhece escada de academia? Olha, se subir numa escada, é só o sangue. A escada da academia, gente, é só Jesus e a misericórdia. A gente sua. 1 minuto parece uma eternidade naquela escada. E eu estava lá na escada e aquela mulher estava do meu lado. Eu comecei ali a pensar, olhar assim, subir a escada, olhando para o lado ali, aquela roupa, olhando. De repente, quando ela acabou o exercício dela, agora pasmem vocês, ela desligou aquela escada. A escada, para quem não conhece, é uma escada mesmo, é um aparelho assim que você vai subindo, sabe? Mas parado. Ela desligou a escada, ela se ajoelhou, ela ergueu as mãos para o céu, no meio de uma academia lotada, cheia de gente. Ela se ajoelhou naquela escada, ela ergueu as mãos para o céu e ela começou a louvar e adorar o nome do Senhor. E eu comecei a falar, meu Deus, eu quero saber dessa história. E eu desci a escada, não deu 2 minutos, aquela mulher desceu e uma jovem veio do lado dela.
falou o nome dela. Fulana, não vou falar, porque eu não pedi para ela que eu ia falar, e disse, então não vou citar o nome dela. Fulana, eu posso tirar uma foto a próxima vez que você fizer isso? Por que você faz isso? E eu ali, querendo tomar água e querendo ouvir. Ela falou, todas as vezes que eu termino o meu exercício físico, e ela com aquela roupa curta de academia, com aquele jeito, ela falou, todas as vezes que eu termino o meu exercício físico, que o Senhor permite que eu faça aquilo que eu planejei fazer, eu consigo fazer, o Senhor permite que o meu corpo termine aquele exercício, eu glorifico o nome do único que deve ser exaltado, Jesus de Nazaré. Jesus. Sabe por quê? Quando nós olhamos por roupa, quando nós olhamos por N coisas, fala muito mais do nosso egocentrismo, fala muito mais da gente se achar mais do que os outros, fala muito mais da nossa soberba do que aquilo que nós precisamos aprender com esses olhos como chamas de fogo. E eu não estou dizendo para vocês, usem roupa assim ou assado, faça assim ou assado, não é sobre isso. Aquela mulher é como ela usa, é como ela anda, é a profissão dela. O que eu estou dizendo para nós é, cuidado com aquilo que nós temos feito, muito cuidado. Eu quero pedir para a mídia vai conseguir colocar aquela foto? Vai? Coloque uma foto aí. Preste bem atenção nessa foto. Essa foto também apareceu para mim enquanto eu estava estudando com uma mensagem, mas eu tinha uma frase, mas eu tirei a frase para deixar vocês olharem para essa foto. Olhem para essa foto, não com o coração, não com a emoção. Olhem com os olhos só. Olhem com os olhos e seja sincero. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês agora aí. Você julgaria esse... Imagine que você é esse senhor. E eu vou fazer algumas perguntas. Você julgaria esse jovem? Ou você se sentaria ao lado dele? Você falaria de Jesus a essa pessoa? Ou ficaria calada? Você apresentaria o único com olhos de chama de fogo, capaz de mudar a história dele e fazer tudo aquilo que ele precisa? Ou você o queimaria com os seus olhos ou através da sua atitude? Para nós pensarmos nesta noite. Pode tirar a imagem. Eu coloquei a imagem de um punk, uma pessoa bem diferente, nem sei se é assim que fala, né? Punk, já estou falando que eu estou velha, né? Uma pessoa bem diferente. Mas nós encontramos muitas pessoas aí, não precisa ser só um cabelo assim, né? Espetado. Mas pense aí. Será que nós faríamos aquilo que precisa ser feito? Os nossos olhos bons fariam aquilo que precisa ser feito? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que para que Jesus volte, todos precisam ouvir falar do nome de Jesus. Em Mateus também 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então nós precisamos começar a mudar o nosso olhar e revelar que existe um olhar, um único olhar, não é o nosso, mesmo que bom, capaz de libertar, de curar, de entrar no coração, de queimar, de tirar aquilo que precisa ser tirado, de curar a enfermidade, de dar uma vida nova, de fazer tudo diferente. Existe o olhar de Jesus. Em Lucas 10, 29 e 37, tem uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. E Jesus nos ensina com essa parábola.
Essa parábola nos conta que havia um homem caído numa estrada, nu, machucado, e pessoas passavam por esse homem. Passou primeiro o sacerdote, passou primeiro o levita, e a palavra diz que eles olharam, nenhum passou e não viu. Todos passaram e viram aquele homem caído, nu. Olharam, mas não fizeram nada. Continuaram o seu caminho. Mas um samaritano, que era conhecido por uma inimizade com os judeus, um samaritano olhou, parou, estendeu a mão. Cuidou daquele homem, tratou das suas dores, tratou das suas feridas, porque ele teve o olhar para aquele homem. E Jesus estava nos ensinando, porque essa parábola nos ensina, porque os discípulos perguntaram: quem é o nosso próximo? Será que é esse punk? Será que é aquela moça da academia? Será que é quem o meu próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano, para nos dar um alerta. E ele coloca, primeiro passando aqueles que se achavam muito bons, muito santos, olhando e não fazendo nada. Porque talvez eles já tinham olhos bons, né? Eles já achavam que tinham olhos bons. Mas o Senhor coloca aqui para nós, para que nós tenhamos atenção. Porque muitas vezes, amados, a correria do dia faz com que nós olhamos sim, porque eles olharam, mas nós não estendemos as mãos, não falamos de Jesus do olhos de chama de fogo, não fazemos aquilo que precisa ser feito, nós julgamos e deixamos lá. Alguém vai levantar. Quem será que vai levantar? Será que vai ser um punk que vai levantar? Quem que vai levantar? Quando nós é que tínhamos que levantar. Quando nós é que tínhamos que parar para levantar. E talvez porque nós estamos muito corridos, né? Ou talvez porque nós somos preconceituosos. Nós temos deixado muitas coisas tomar conta de nós. Muitos achismos. E nós temos perdido o olhar. Nós temos perdido o olhar para o nosso próximo. Nós temos às vezes perdido o olhar, sabe para que próximo? Sabe para que próximo? Olha ao redor aí. Olha ao redor agora, não olha para lá para mim não. Olha ao redor. Vira essa cabeçona aí abençoada. Olha ao redor, deixa eu ver aqui essa abençoada linda que eu amo. Olha ao redor. Olha ao redor. Tem próximo aí do lado, viu? Olha ao redor. Tem marido perdendo esposa dentro de casa? Porque não olha ao redor. Tem esposa perdendo marido dentro de casa? Porque não olha ao redor. Filhos perdendo pais? Porque não olha ao redor. Pais perdendo filho? Porque não olha ao redor. Irmãos da igreja perdendo comunhão com irmãos da igreja? Porque não olha ao redor. Esse olhar ao redor, não é esse olhar assim, ó. Esse olhar o sacerdote fez, o levita fez, nós fazemos, porque nós temos olhos. É o olhar de eu me importo. Eu me importo com você. Sabe quando você está com o seu filho lá dentro da sua casa, sem saber o que fazer? E olhar, eu me importo com você. Né, minha pequena, que está ali apreensiva nas provas. É nós pararmos para olhar dentro dos olhos dos nossos filhos, dos nossos esposos, das nossas esposas. E dizer, eu me importo com você.
Eu estou aqui. O que você está passando? Eu posso fazer alguma coisa? Orar, te ajudar? Não passa o olhar rápido, não, amados. A gente está correndo tanto. Mas nós ainda estamos aqui na terra. Jesus ainda não nos buscou, não. Então, dá uma paradinha. Olha ao redor. Nós temos que tirar um pouco os olhos aqui, né? Do nosso umbigo. E ir para a palavra do Senhor em Mateus. Em Mateus 16, 25 fala: aquele que quiser poupar a sua própria vida, perda-la-á. Está dizendo que nós precisamos perder a nossa vida por amor a Jesus. Para não sermos tão egoístas. Para compreender aquilo que os olhos de Jesus é capaz de fazer. Então eu quero deixar para o seu coração nesta noite. Existe um único olhar capaz de julgar com retidão. É o nosso olhar? Não. Sabe, nós conversávamos esses dias aqui na igreja. Fizemos uma conversa, foi tão gostoso aqui no dia da renúncia. Rapidamente nós ficamos aqui falando, e nós falávamos isso, o Senhor já estava falando, a gente falava sobre julgar. E nós falamos, mas a gente não julga, mas são eles que nos julgam. Tem tanta gente que julga, tem tanta gente que coloca o nosso Senhor como com roupa de mulher. Eles zombam da nossa cara, e a gente fica doido. Não é isso que a gente conversava aqui? Por que nós não podemos? E o Senhor falou ao nosso coração: vocês não podem, porque vocês me conhecem e eles não. É por isso que nós não podemos. Porque nós conhecemos os olhos de chama de fogo, o único que pode. Nós não. Se eles nos julgam, a nós cabe amar, respeitar, orar, interceder e, além de tudo, apresentar Jesus como o único que pode mudar. O único capaz de fazer tudo diferente. O único capaz de penetrar o nosso coração, sondar os nossos pecados mais ocultos, sondar aquilo que precisa ser liberto, sondar aquilo que precisa ser curado. Só existe um, amados. Então, eu quero dizer para vocês, por mais que nós queremos mudar alguma situação, por mais que nós estamos passando por algo que nós gostaríamos de ver diferente, nós não somos capazes. Somente os nossos joelhos dobrados, clamando este olhar com chama de fogo, que pode queimar toda a palha e fazer com que aquela pessoa se apaixone mais e mais por Jesus. E já concluindo, para terminar, o Senhor falou de mais uma coisa no meu coração. Falou dos nossos olhares. E o Senhor falou também que muitas vezes os nossos corações têm adoecido, têm deixado entrar dentro dos nossos corações tantas coisas, sabe por quê? Pela falta dos olhares. E eu quero pedir nesta noite, eu já estou encerrando, eu quero pedir que vocês fechem os seus olhos. Fechem os seus olhos. Não fiquem querendo abrir, não. Fiquem com seus olhos fechadinhos. E eu vou ler algumas coisas. E eu gostaria que vocês fossem pensando no coração de vocês. Sobre esses olhares. Comece a imaginar agora com os olhos fechados.
Comece a imaginar os olhos de Jesus como chamas de fogo. Fique com os olhos fechados, igreja. Não perca, não. Assim como aquele menininho que acordou, saltitante, para contar para a mãe que tinha encontrado com esses olhos. Comece a imaginar Jesus agora, olhando para você, com esses olhos com chamas de fogo. Comece a pensar na cor desses olhos. Comece a pensar nas labaredas de fogo desses olhos, olhando para você. Comece a pedir agora, dentro do seu coração, aquilo que você precisa. E comece a colocar para o Senhor todos os olhos de julgamento que você já recebeu, todos os olhares que você já julgou, e todos os que já te julgaram, todos os olhos de ironia que você já recebeu, todas as pessoas que já te olharam com ironia, toda a ironia que você já olhou para as pessoas, toda a maldade de olhares que já olharam para você, toda a maldade de olhar que vocês já olharam para as pessoas, todos os olhos de misericórdia que pessoas não tiveram para a sua vida quando você precisava muito, todos os olhares de misericórdia que você não teve quando pessoas precisou muito de você. Apresente para o Senhor o único olhar capaz de mudar o nosso interior, capaz de curar a nossa vida, capaz de nos libertar daquilo que nós precisamos, que nós temos pedido tanto para o Senhor, capaz de curar os nossos corações, as nossas atitudes. Peça para o Senhor olhos bons, mas não olhos que julgam, mas olhos que se importem de verdade. Olhos que ajudam a curar outros corações. Olhos que levam esses olhos de chamas de fogo de Jesus. E eu quero nessa noite pedir perdão em nome de Jesus. Perdão pelos olhares que julgaram a vida de vocês e não acolheram vocês. Perdão pelos olhares que se desviaram e não se importaram quando vocês mais precisavam. Perdão por aqueles que cresceram sem os olhares atentos dos seus pais. Perdão por aqueles que pediram por olhares dentro da sua própria casa. Eu peço perdão em nome de Jesus. Abram os seus olhos. Olhos de chamas de fogo de Jesus. Está aqui, libertando os nossos corações daquilo que precisa ser queimado e purificado, e curando o nosso coração daquilo que precisa ser curado. E que nós, nessa noite, nós saímos daqui pedindo para o Senhor: Pai, muda o meu olhar. Faz com que eu olhe me importando mais. Me dá atitudes que falem do seu amor. Me faz ser uma pessoa atenta ao meu próximo que nós vimos, ao próximo que Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano, ao próximo aqui, bem próximo.
e que o Senhor cure de nós. Se por acaso nós tivemos falta de olhares, não de Jesus, dele nós não temos falta, mas de olhares aqui que muitas vezes nós esperássemos que olhasse, não só passasse o olho, mas parasse, né? Que o Senhor cure toda a falta que nós tivemos de olhares. E antes de nós, então, ouvirmos uma canção, eu anotei um outro louvor que diz assim: existe um olhar doce que sempre me cerca, me inspira a amar, soprando vida e esperança, me ensinando a não julgar, ouvir e me entregar. Eu quero aprender com o teu coração. Amém? Que hoje nós saiamos deste lugar sabendo que Jesus é o único, como olhos de chamas de fogo. Ele é capaz de queimar toda a palha, tudo aquilo que precisa ser queimado do nosso coração e do nosso próximo. Sim. E é capaz de fazer nós nos apaixonarmos mais e mais, e o nosso próximo também. Sim. Então eu quero te convidar para ouvir um louvor, para colocar diante do Senhor a sua oração, o seu coração, o seu louvor. Você é livre. Você é livre nessa noite para entregar a sua vida, para louvar, para adorar ao nome do Senhor. Amém? Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Fogo em seus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em seus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu quero convidar vocês a ficarem de Eu pé. ainda tenho lenha. Vamos louvar juntos. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome e eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir, e o fogo em seus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Você tem fome de Jesus? Você tem lenha para queimar?
Pode Então vir, faça esse louvor em forma de oração. pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Jesus, eu ainda tenho lenha. nós estamos declarando, Senhor, nós temos fome e sede da Tua presença. Nós temos lenha, Senhor. Vem queimar o nosso coração. Queima o nosso coração de sede, de amor por Ti. Queima toda a palha, Jesus. Queima tudo aquilo, Senhor, que tem tomado o Teu lugar. Queima aquilo, Senhor, que precisa ser purificado. Toda a palha liberta, Jesus. Nós, Senhor, nos tornamos responsáveis, porque nós já nos encontramos com os Teus olhos de chama de fogo. Então faz com que nós, Senhor, falamos do Teu amor. Faz com que os nossos olhos não julguem, mas com que os nossos olhos se importem, meu Deus. Que nós possamos falar do único capaz de queimar toda a palha e também curar, libertar, perdoar e fazer com que nós nos apaixonemos mais e mais. Toca os nossos corações com a Tua presença. Queima, Senhor, dentro de nós tudo aquilo, Senhor, toda convicção humana, todo achismo que não vem da Tua palavra, Jesus. Tudo aquilo que tem entrado em nós, mas não faz parte de Ti. Queima, Jesus. Tira de nós tudo aquilo que tem atrapalhado os nossos olhares e coloca em nós importância. Que os nossos olhos se importem, Jesus. Que esposos voltem os seus olhos para as suas esposas. Esposas voltem os seus olhos para os esposos. Pais para os filhos, filhos aos pais. Irmãos de dentro da igreja para irmãos. Família, parentela, vizinhos. Pessoas, Senhor, que nós às vezes passamos na rua e o Teu Espírito Santo fala conosco e nós não temos, papai, ousadia e coragem para falar que o Senhor é o único capaz de mudar a vida, curar, libertar e salvar. Tira de nós a trave dos nossos olhos. Nós nos tornamos responsáveis. A Tua palavra diz que a criação anseia a nossa manifestação dos filhos, com olhos bons, com o corpo cheio da Tua luz, para manifestar os Teus olhos, para falar do Teu amor, Jesus. Obrigada, papai, pelos Teus olhos. Obrigada, porque nós temos os Teus olhos. Ai, se não fosse os Teus olhos. Se não fosse os Teus olhos, onde nós estaríamos? Os Teus olhos que nos amaram primeiro. Os Teus olhos que nos chamam pelo nome e diz: não temas, filha, eu sou contigo. Os Teus olhos que diz: há impossível, há algo impossível para mim. Os Teus olhos que diz:
Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que pai e mãe abandone, eu jamais te abandonarei. E eu voltarei, como nós lemos, no cavalo branco, com olhos como chamas de fogo, para buscar a noiva. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelos teus olhos, pela tua presença. Obrigada porque o Senhor é capaz de queimar tudo aquilo dentro de nós e fazer com que nós nos apaixonemos cada dia mais e mais por Ti. Obrigada, Jesus. Cuida, Senhor, dos meus olhos, do meu coração, dos olhos e do coração dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, daqueles que vão ainda ouvir essa palavra. Cuida dos olhos e do coração. Toca em nós. E que os nossos olhos jamais se desviem desse doce, amável, olhos como chamas de fogo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir a palavra do Senhor nessa noite, amém. Glória a Deus, você recebeu mais do Senhor nessa noite, mais uma porção daquele que vive e reina do nosso Senhor, e que a gente possa levar essa palavra conosco e pedir para que o Senhor ilumine sempre o nosso olhar, porque a candeia do corpo é o nosso olhar, para que nossos olhares sejam sempre bons e a gente possa viver o maior mandamento de todos, amar a nosso Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar nossas mãos na posição de receber mais um culto abençoado pelo Senhor. Tua presença manifesta em nosso meio, aprendendo mais da Tua palavra, louvando o Teu nome, reconhecendo o Teu nome como o Salvador único e suficiente, que a gente possa queimar cada vez mais por Jesus, o nosso Salvador, aquele que é o único que tem olhos como chamas de fogo e nos olha com um olhar de amor maior. Pai querido, nosso Deus amado, muito obrigado por mais um dia que nós tivemos o privilégio de iniciarmos a semana na Tua casa, Pai, louvando o Teu nome, adorando o Teu nome, recebendo da cura, da restauração, do renovo, do refrigério, da paz e da esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor operou cura em nosso meio hoje, Pai querido. O Senhor nos trouxe a paz, a esperança, Senhor. E o Senhor esteve presente o tempo todo conosco. Nos leve com segurança para os nossos lares, Pai. Nós te pedimos uma noite de paz, de cada manhã, Senhor. E é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Seja conosco, Pai. Nos instrua, nos livre de todos os males. Guarda, Senhor, cada família aqui representada no nosso trabalho, nas nossas responsabilidades, nos nossos afazeres. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui presentes hoje, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos e declaramos que nós precisamos do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Seja exaltado através das nossas vidas. É assim que nós oramos, te agradecendo por esse culto, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia, louvado seja Deus. Pode aplaudir ao Senhor, louvado seja teu nome, Senhor, aleluia, glórias a Deus. Pode cumprimentar teu irmão, amém. E domingo que vem nós estamos continuando a série Jesus é, e terça-feira, sala de oração, clamor e glória. Deus os abençoe.